Bom, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que, bom, eu posso dizer que não é um livro que a gente apenas lê. É um livro que acompanha a gente, que cansa, que marca e que talvez até te quebre um pouco. Hoje eu quero falar com vocês sobre Uma Vida Pequena. Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela e aqui nesse canal a gente fala sobre livros. Uma Vida Pequena acompanha a história de 4 homens amigos ao longo de muitos anos aí, né, ao decorrer das suas vidas. Mas o centro emocional da história ali, o personagem principal, digamos assim, é o Jude. E não é um livro sobre acontecimentos grandiosos, coisas épicas, não. É um livro sobre o passado, sobre como o passado molda alguém, como o passado, os traumas vividos, né, na infância, na adolescência, moldam o caráter, moldam o futuro é, das pessoas. É um livro sobre dor silenciosa, amizade, amor, culpa, sobrevivência, sabe? Envolve muitas coisas, tem muitas camadas. Como eu falei, vamos lá, alguns tópicos. Eu falei que esse livro ele pode te cansar. Não no sentido de te enfadar, mas é um livro que ele, com certeza, sem sombra de dúvidas alguma, ele te cansa emocionalmente. Uma Vida Pequena não é aquele livro que te oferece alívio rápido. Assim, a narrativa também não segue aquela lógica tradicional de quando você tá lendo um livro de sofrimento, que o personagem sofre, mas em seguida vem a superação. Não é isso que acontece aqui. O livro, ele escolhe mostrar que algumas dores, elas não desaparecem. E o passado, ele continua presente, porque os nossos personagens, eles são completamente moldados pelo passado. Então, mesmo que a vida deles melhore, que eles adquiram uma melhoria de vida, sabe, parece que nunca vem o alívio pro sofrimento, porque eles são moldados pelo passado. O passado define muita coisa sobre a vida deles aqui nesse livro. E, assim, eu acho que é uma escolha de narrativa que provoca muito desconforto, principalmente o desconforto emocional, mas que ao mesmo tempo ele também te traz uma honestidade emocional, porque é o que você passa na vida, sabe? Você não sofre. Em alguns momentos tem dores e sofrimentos e coisas que o ser humano carrega, principalmente do passado, que molda o seu caráter, molda a figura que traz, e principalmente as pessoas que têm dificuldade em superar, mesmo que a vida melhore, elas não conseguem largar aquilo, sabe? E é totalmente compreensível, né? Eu acho que é totalmente também da natureza do ser humano. Aqui em Uma Vida Pequena, a gente tem também, eu falei, que a gente tem o eixo emocional central ali, é a vida do Jude, né? Roda ali, principalmente ao redor dele, mas assim, com o eixo emocional na amizade, sabe? O central da história é a amizade deles 4. E assim, apesar de muitos associarem o livro apenas à dor, ao sofrimento, eu também acho que tem muito do coração da história na amizade dos nossos personagens, sabe? Sobre eles permanecerem, sobre tentar ajudar, errar e ainda assim não abandonar. Como que a gente pode dizer? Eles usam, sabe, que amar alguém não significa que sempre você vai conseguir salvá-lo, porque aqui os 4 se amam, os 4 têm muitos problemas, mas assim, ninguém desiste de ninguém, só que às vezes a gente vê que, né, o amor ali, às vezes não é o suficiente, às vezes não dá pra salvar uma pessoa só com isso, né, então assim, isso mexe muito. Acho também que Uma Vida Pequena é um livro para fases específicas da vida.
não te indico ler, eu sempre digo para as pessoas, né, gente, não indico você a ler esse livro se você tá num momento frágil emocionalmente, se você tá com algum, sei lá, algum problema, principalmente emocional, porque esse é um livro muito de sentimento, sabe? Ele mexe muito com a sua cabeça. Teve vários momentos que eu tava lendo o livro aqui e eu tive que simplesmente fechar os olhos, fechar não só o livro, mas fechar os olhos, respirar, me acalmar. Chorei muito lendo Uma Vida Pequena, mexeu muito comigo. Como eu falei, né, é um livro que talvez te quebre um pouquinho, porque eu fui quebrada. É um livro que já tem aí, acho que mais de um ano que eu realizei a leitura dele. E até hoje eu consigo recordar cenas, né, desse livro, eu consigo é, ainda sentir o mesmo sentimento de quando eu estava realizando a leitura toda vez que eu penso nele. Então, acho que Uma Vida Pequena não é indicado para qualquer momento. Ah, tô aqui sem fazer nada, vou pegar e vou ler. A leitura, ela exige preparo emocional, pausas e até uma questão do abandono consciente também. Eu levei um tempo para ler esse livro, né, que eu tive que deixar quieto, deixar parado ali um pouco, porque ele exige, sabe, que você respeite que ele exige de você um tempo, uma maturidade literária, porque se você tem aquela sensação de que, ai, se eu abandonar um livro eu me sinto fracassado, talvez não seja ideal que você leia, porque esse é um livro que exige que você pare um pouco, respire, que deixe ali umas 2 semanas, um mês, respeitando o seu tempo de leitura e tal, com uma certa maturidade, porque ele é um livro profundo, então ele exige, né, esse respiro. Eu acho que não dá assim para você ler Uma Vida Pequena. Acredito que há até pessoas que consigam, né? Mas para mim, falando na minha experiência, é impossível ler esse livro assim, sabe, seguido, corrido, como você lê a grande maioria como a gente faz a grande maioria das nossas leituras. A gente tem que. O que eu quero priorizar para vocês é que é sentimental, sabe? É emocional. Meu Deus, como que eu posso dizer? Você tem que permitir pausas, porque ele mexe com você, ele te transforma. Se você tem, claro, se você tem sensibilidade a temas muito sensíveis, não deixe de ler os gatilhos do livro, porque é muito importante. Tem muita coisa aqui, gente, sabe? E eu vejo muitas pessoas, muitos adolescentes, inclusive, que eles pulam, sabe? Eles leem livro para maiores de 18 anos, eles pulam a etiquetinha, né? A tarja da indicação do livro. E, cara, para esse livro aqui, eu acho muito importante que se siga o que é recomendado. Se eu não me engano, esse aqui é para maiores de 18 anos. E assim, como eu falei, gente, esse é um livro de sentimento. E não é assim, um sentimento de amorzinho. Em alguns momentos você vai ter um sentimento bom, né? Eu nunca vou dizer que você vai ter, um ótimo sentimento, porque eu não lembro de ter tido esse ótimo sentimento, essa ótima sensação. Mas em alguns momentos você vai ver que as coisas dando certo e você, nossa, ok, alguma coisa tá dando certo. Mas na grande maioria das vezes, esse livro vai retratar coisas profundas demais, marcas, cicatrizes. E a pior parte pra mim não é assim, pensar que o Jude passou por tudo isso. É que a minha mente, obviamente, associa ao real, porque são coisas que, infelizmente, a nossa sociedade está fadada, nós, como seres humanos, estamos fadados a passar. E, assim, é extremamente sensível. Não tem outra forma de descrever. Uma Vida Pequena foi um livro, assim, foi uma leitura, foi assim, com certeza, a leitura mais difícil que eu já fiz na minha vida até hoje.
eu espero nunca mais fazer uma leitura assim. É um livro que eu gostei muito. Eu recomendo, né, pra... Eu acho que até acho que é uma boa leitura adulta e para um momento em que você esteja bem emocionalmente, sem problema, que você esteja ali leve, solto, que você esteja pronto para sofrer, né, sem que atrapalhe o seu emocional ali. Mas assim, é um livro que na minha vida eu jamais releria. É muita dor, é muito sofrimento. E eu ainda tenho muito, muito mesmo do sentimento que eu tive só de pensar no livro, sabe? Só de estar aqui e pegar o livro. Eu ainda tenho muito comigo do sentimento que eu tive no momento em que eu estava fazendo a leitura. Talvez dizer que nunca eu faça a releitura seja até um pouco muito, né? Talvez, talvez um dia, em algum momento, daqui uns 20, 30 anos, talvez eu pegue ele para reler, mas é um livro assim que eu tenho um apego afetivo por todos os sentimentos que eu tive lendo, sabe? Eu acho que, inclusive, depois da leitura de Uma Vida Pequena, eu amadureci um pouco mais como Rafaela, como pessoa, e também como leitora, sabe? De ver algumas coisas, de mudar alguns pensamentos. Então, Uma Vida Pequena é isso. É um livro. Uma coisa que eu falei sobre a cabeça do santo, que eu ainda não trouxe um vídeo aqui, mas eu pretendo trazer em breve, é que não é um livro, é um sentimento. É uma coisa que, né, não... Pra mim foi tão real, que parece... Eu tava tão imersa na leitura, tão dentro do livro, que parece que eu tava ali, sabe? Que parece que eu era um dos quatro, ou que eu era a quinta componente, que eu estava vendo tudo acontecendo ao meu redor e foi uma imersão sensacional, ao mesmo tempo que muito, muito dolorida. Então, Uma Vida Pequena, ele te traz isso, sabe? Traz esses sentimentos. Mas, sim, é uma leitura que eu continuo recomendando para adultos. É uma leitura adulta. Eu quero deixar bem claro que é uma leitura adulta. Se você é um adolescente, se você tem curiosidade, o meu apelo para você é espere. Espere chegar na fase ideal para você ler esse livro. Espere a maturidade ideal para ler esse livro. Mesmo eu tendo gostado muito, eu sinto que se hoje se eu tivesse lendo esse livro hoje, as experiências para a experiência de ler ele hoje seria diferente da que eu tive há um ano atrás, porque os meus pensamentos hoje, né, algumas coisas mudaram, a minha maturidade cresceu um pouco mais. Então, assim, né, não tem como. Não, eu não tenho nem como colocar em palavras. Mas é isso, gente. A gente vê aqui, né, os quatro amigos tentando sobreviver, tentando resistir a todas as chicotadas que a vida deu neles, né? Todos eles com seus problemas, com suas dificuldades. Mesmo o livro sendo mais sobre o Jude, a gente consegue acompanhar a vida de todos e sofrer por todos. É, talvez comemorar, né, as pequenas vitórias com todos também. Mas assim, gente, a coisa que eu acho mais bonita nesse livro é uma questão que eu já falei aqui, é a amizade, sabe? Que eles não desistem um do outro, de não se abandonarem, de tentar fazer o possível para ajudar uns aos outros. Então, aquele sentimento de que o amor, ele, né, o amor, o cuidado, a amizade, ele pode sim ajudar outras pessoas. Às vezes a gente pensa que não consegue, às vezes parece que não vai dar certo, né? Mas eu acho sim que é possível acreditar, sabe? Que pessoas boas, o amor, a amizade, esses sentimentos internos e verdadeiros, eles ajudam muitas vezes. E até quando eles não sanam 100% dos problemas, quando eles não ajudam 100% ali, 98% é resolvido, sabe? De você saber que, eu tô passando um momento difícil, mas eu tenho alguém para contar. Isso aqui vai acontecer, mas ó, mãozinha dada com você, e eu não desisto de você e você não desiste de mim.
E é muito sobre isso que Uma Vida Pequena retrata. E eu quero saber se você acredita que o amor das outras pessoas é sempre suficiente para curar alguém. Você acha que amizades, elas são capazes de resolver? E não só falando em questão de amizades, né? Mas de outros relacionamentos também. Você acha que, por exemplo, seu parceiro, sua parceira, se você tiver com seu parceiro, sua parceira, você vai conseguir resolver qualquer situação? Eu sei que acima de todas as coisas nós temos Deus, né? Que ele nos ajuda a passar por qualquer provações. Mas falando de uma maneira terrena, você tem essa pessoa que você não, nossa, eu vou passar, eu tô passando por essa tribulação, ou se eu passar, eu sei que fulano vai estar lá, ciclano vai estar lá, vai segurar a minha mão e sabe, você tem aquele laço verdadeiro, aquela coisa. Então, é muito sobre isso, gente. Uma vida pequena não tem muito o que eu possa falar além disso. Porque pra mim realmente é esse sentimento, sabe? Esse sentimento profundo, cortante, bonito e ao mesmo tempo desesperador. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você já leu Uma Vida Pequena, conta um pouquinho pra mim do seu sentimento aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia sobre a nossa leitura. Se você ainda não leu, é aquela coisa, prepare-se emocionalmente. E, por favor, respeitem a indicação da faixa etária para essa leitura, porque realmente, como eu disse, é muito importante. Beijo, gente!